Quero deixar uma palavra para vocês, um dos trechos bastante conhecido da palavra de Deus. Está ali em Atos capítulo 1, no versículo 14, diz bem assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Mas vamos frisar só a parte A. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Irmãos, eu tenho meditado muito hoje e esses últimos dias sobre a oração, sobre nós estarmos orando constantemente. É um momento muito difícil que nós estamos passando com toda essa quarentena, que nós não podemos estarmos juntos cultuando a Deus, num templo. Embora nós sejamos o templo do Espírito Santo, mas ainda nós sentimos falta de nós estarmos juntos louvando. Nós estávamos agora há pouco louvando o Senhor, a igreja está vazia, nós temos tomado todo esse cuidado, para os irmãos não estarem conosco, mas o calor humano, o relacionamento, você sentir o ambiente das pessoas estarem nos assistindo, estar cultuando conosco, é outro momento, é outro movimento, é outra interação. O calor humano faz com que nós possamos nos aproximarmos, e eu estou com o coração apertado de saudade de cada um de vocês, de estar junto cultuando a Deus, de estar dando uns gritos, de estar dando uns glória. Mas eu creio que muito em breve nós estaremos neste momento juntos louvando e cultuando a Deus junto. Mas mesmo assim, não deixe de cultuar a Deus aí na sua casa, aí no seu lar. Tira uns minutos por dia, cultue com a sua família. Você que tem os seus filhos, chama os seus filhos, cantem junto, falem, contem histórias da Bíblia para eles. É uma oportunidade que você está tendo de ser o pastor na sua casa. Você marido, você esposa, você está tendo a oportunidade de pastorear a sua família neste momento. Amém? Mas o que eu quero falar, acima de tudo isso, é em relação à oração. Eu sei que é muito difícil, às vezes, aqueles que não têm o hábito de orar na casa, orar no trabalho ou em qualquer lugar, estar orando. Então a oração é um hábito que você precisa adquirir. Eu quero planejar, se eu conseguir, nesse tempo que nós estaremos juntos online, falar um pouco acerca da oração. E o capítulo que eu li nesta noite, todos conhecem, é a história da igreja. Atos capítulo 1, no versículo 14, falam que todos perseveravam em oração. Nós precisamos tirar um pouco esta ideia errônea de que orar não é prático. Eu quero falar para você que orar é prático. Você orar todo instante, você orar todo dia, isso resulta numa parceria com Deus. Quando você ora constantemente ao Senhor, quando você está num relacionamento de intimidade, você proporciona a Deus, embora Deus não precise da sua autorização, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas quando você busca uma intimidade com o Espírito Santo através da oração, há um elo, há um relacionamento, há uma parceria com Deus, nesse sentido de você viver melhor, de você conseguir conquistar cada vez mais um espaço espiritual na sua vida. A oração alimenta o nosso espírito e nós precisamos alimentarmos o nosso espírito constantemente. Se você parar para analisar os avanços missionários e evangelísticos na história, tanto na história da igreja quanto na história da palavra da Bíblia, as histórias que a Bíblia nos narra, a oração trouxe grandes avanços a esses evangelismos, a esses missionários que levaram a palavra. Atos 1 capítulo 14, que fala muito forte a questão de unânimes. Eu estava estudando um pouco, buscando sobre o sentido dessa palavra unânimes, e aí eu fui buscando no grego, ela tem uma tradução muito bacana, que quer dizer unidos no mesmo zelo. Se nós, como cristãos, buscarmos a Deus, oração de uma forma unânime, isso quer dizer buscar a Deus unido no mesmo zelo, no mesmo cuidado. Quando você tem zelo por alguma coisa, quando você busca ter cuidado com alguma coisa, eu tenho zelo por essa Bíblia, por exemplo, então eu cuido dessa Bíblia, eu cuido do meu violão. Eu dei uma batida nele agora mesmo aqui, Alex? Eu não falei, mas doeu. Mas quando a gente tem um certo zelo, um certo cuidado por algo, isso aí demonstra o carinho que a gente tem com isso. E quando a gente tem um propósito de oração, quando nós estamos unânime, orando em concordância com os nossos irmãos, há um certo sentimento de zelo por aquilo que nós estamos buscando. Se você for analisar
começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos melhores livros, né, evangelísticos da Bíblia, que é a expansão da igreja do Evangelho de Cristo, você vai notar que Jesus, quando ele subiu aos céus, quando ele foi assunto aos céus, ele saiu fisicamente de cena e deixou os discípulos sem instrução de como deveria ser a igreja. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus de repente pergunta para os seus discípulos: olha, pergunta o que vocês quiserem. E os discípulos e as pessoas que ali estavam interessados nas coisas terrenas, né, em políticas, né, e eles até perguntam para Jesus: olha, agora que você vai restabelecer, né, o reino sobre toda a terra e vai se levantar como líder, e as pessoas estavam interessadas naquela questão momentânea. E aí Jesus olha para ele e fala: olha, vocês não estão entendendo nada, viu? Faz o seguinte, Jesus em outras palavras estava falando isso: fiquem em Jerusalém, comecem a orar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus, mas primeiro busque. E aí Jesus sai de cena fisicamente, né? E os discípulos ficam todos perdidos, sem nenhuma instrução do que é ser igreja, de como formar uma igreja. A dificuldade hoje de nós entendermos o nosso você que está me assistindo agora, é como que eu sou igreja, como que eu sei que eu sou igreja. Muitos nós não têm nem a noção de o que é ser igreja. Muitos você tem lido na internet, muitos você tem lido no Facebook, no WhatsApp, dizendo: você é igreja, você não precisa ir à igreja porque você é igreja, amém, você é igreja. Embora Paulo escreve que nós devemos cultuarmos a Deus no templo, em concordância com todos juntos, mas isso é um outro assunto. Mas eu quero falar que você é igreja. E muitas vezes a falta de oração que você tem tido, que você não tem buscado, tem dificultado de você entender o que é ser igreja. Talvez a igreja, o templo, a comunhão com os irmãos tenha saído de cena da sua vida e você tenha ficado perdido nesse momento, não sabendo discernir como é ser igreja. Como que eu vou ser igreja no meu trabalho? Como que eu vou ser igreja aqui na minha casa? E o que restaram para esses discípulos quando Jesus saiu de cena e foi aos céus sem deixar uma orientação do que é ser igreja? Restou somente a orar. E é aí que eu quero chegar nesse ponto com você. Se você está perdido neste momento, não sabe o que é ser igreja ou como é ser igreja, eu tenho uma notícia para você: o que resta para você é somente orar, é somente buscar, porque não tinha mais nada para aqueles discípulos fazerem, porque o Jesus que estava ali presente com eles tinha subido aos céus, tinha deixado eles sozinhos, sem nenhuma instrução. Restavam eles orar. E aí, neste momento que nós estamos vivendo hoje, a comunhão entre os nossos irmãos, entre a igreja, tem saído fora de cena. E tem nos restado somente a orar, a somente cultuar a Deus na nossa casa, a clamar por Ele. Talvez nós estamos vivendo um momento hoje em que Deus chegou e mandou ordenou para que nós parássemos tudo, todos os nossos afazeres, todos os nossos trabalhos, nossas preocupações, e apenas orar. Talvez seja esse o conselho que nós deveríamos dar às demais pessoas como igreja. Parem tudo que você está fazendo e comece a orar. Eu sei que agora tem tempo de sobra para você estar orando, e mesmo assim muitos de nós ainda temos nos desleixado, não temos tido o tempo necessário para a oração. Mas eu quero ressaltar para você a importância da oração. Nós precisamos mobilizarmos esse Brasil através da oração. Você como cristão, você precisa mobilizar as pessoas a orarem, porque muitos foram privados de estar no templo orando e não sabem ser igreja nos seus lares, não sabem ser igreja sozinho. Então vamos mobilizar as pessoas a orarem, a buscar a presença de Deus. Se você dá continuidade no capítulo 2 em que nós lemos, algo muito sensacional aconteceu, que após esta oração, após a descida do Pentecoste, após esse encontro, essa parceria com Deus que as pessoas daquele tempo tiveram, Pedro saiu e pregou e 3.000 almas aceitaram Jesus. Isso só foi possível, isso só tornou possível através de uma oração coletiva, através de uma oração contínua, uma oração desesperada. Talvez nesse momento você precise fazer uma oração desesperada a Deus para alcançar um milagre de Deus. Você já parou para imaginar como que uma igreja de um dia para a noite se formou com 3.000 almas? É impossível isso nos dias de hoje, Mas naquele tempo isso só foi possível por causa de uma oração unânime, uma oração com zelo, uma oração muito intensa, uma oração desesperada, tornou isso possível. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que no capítulo 4, os discípulos eles começaram a serem perseguidos por causa
da igreja que se formou em Atos no capítulo 2. E começou então essa perseguição, e mais uma vez essas pessoas que iniciaram a igreja, o que eles fizeram? Começaram a orar. Mas eles oraram para que Deus livrasse da perseguição? Não, muito pelo contrário. Quando começaram as perseguições, quando começaram a acontecer tudo o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Oraram para Deus, pedindo mais coragem e mais ousadia para continuar pregando o evangelho, para continuar levando a palavra. Talvez nós estamos orando hoje de uma maneira errada. Nós estamos orando, pedindo para que Deus nos livre deste momento que nós estamos passando, pedindo para que Deus nos liberte deste momento, desta crise na saúde que nós estamos enfrentando, nesse vírus que tem assolado a população. E nós estamos esquecendo de pedir, na verdade, a Deus para que nos dê ousadia, assim como essas pessoas pediram aqui no capítulo 4 de Atos. Que você possa mudar o sentido da oração, que você possa pedir ousadia e coragem, para que você possa proclamar o Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes você está pensando, mas como eu farei isso, Eliseu? Você tem o seu celular, você pode gravar um vídeo, você muitas vezes tem pessoas que têm 2, 3 mil amigos aí na sua página. Você pode estar gravando um vídeo e falando do amor de Deus, não apenas criticando o governo, igual esses dias atrás o nosso presidente fez um comentário, ontem estava um absurdo, as pessoas falando sobre a situação política e econômica do país, e temos nos preocupado e orando para Deus, para que Deus nos livre. E aí, talvez Deus não nos queira livrar desse livro, mas talvez Deus queira ter um relacionamento, uma intimidade com você. Talvez Deus esteja buscando ter algo novo, dando a oportunidade para que você busque algo novo da parte de Deus. Então não clame a Deus para que esse momento passe, mas clame a Deus para que Ele te dê coragem e ousadia para que você possa falar do amor de Deus. E uma coisa mais interessante que essa, a oração de Atos 2 resultou em 3 mil almas e a formação da igreja. Em Atos 4 eles foram perseguidos, eles oraram pedindo mais ousadia, e o resultado da oração de Atos 4 você vai ver ali em Atos 8, no capítulo 8. Por isso eu convido a você, leia o livro de Atos. Atos 8, quando Felipe estava pregando ali para os samaritanos, eu não me recordo de memória, mas eles estavam falando com ousadia, com coragem, a coragem que eles tinham pedido. E o que aconteceu lá? Quando os samaritanos receberam o evangelho, foi uma demonstração de poder de Deus que aconteceu ali. Simão estava ali, e de repente, quando Felipe estava pregando ali naquela região, Felipe batizou muitas vidas ali, no batismo em nome de Jesus, porém eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Foi então que Jerusalém soube da história, mandou Pedro e João até a região da Samaria, para que impusesse as mãos sobre as pessoas que ali estavam. Tudo isso foi possível através do quê? Da oração. E quando Pedro e João chegou ali em Samaria, começou a colocar as mãos nas cabeças das pessoas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas eram cheias do poder de Deus. Foi então que Simão olhou para Pedro e quis ter também aquele mesmo poder do Espírito Santo que Pedro e João tinham. Ele até ofereceu dinheiro, olha só que coisa interessante, ele ofereceu dinheiro para obter aquilo que eles estavam tendo. E foi então que Pedro falou, olha, esse dinheiro de nada vale, isso que nós temos o dinheiro não pode comprar. A situação que nós vivemos hoje, talvez, muitos enfermos, a saúde precária em algumas regiões, porque não tem os exames específicos para que sejam feitos em relação a esse vírus que tem assolado. Pessoas que têm poder aquisitivo não podem fazer nada. E vai chegar um momento muito crítico nesse mundo em que o dinheiro não vai poder comprar as coisas, não. O dinheiro não vai poder comprar a saúde, o dinheiro não vai poder comprar a paz, o dinheiro não pode comprar o poder do Espírito Santo na sua vida. Isso é busca, isso é entrega, isso é oração, é trabalhar para que se tenha uma parceria com Deus. Simão ofereceu dinheiro, mas o dinheiro não podia comprar. O que Pedro falou? É apenas arrependimento. Pedro disse umas palavras para ele que se ele não se arrependesse, tirasse aquela iniquidade do coração dele, ele ia se perder, não ia ser salvo. Foi então no mesmo instante que ele entendeu que o dinheiro nada vale se nós não tivermos uma parceria com Deus, um relacionamento com Deus. Então Simão se arrependeu, Pedro orou por ele. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. A oração tem poder, a oração move o coração de Deus. Então que você possa guardar esta palavra no seu coração nesta noite, que você possa orar ao Senhor constantemente, quando você levanta, quando você se alimenta, quando você vai dormir, então tenha busque essa parceria com Deus.
Aprenda a ser igreja, seja no seu lar, na sua casa, aí junto com seus familiares, na sua empresa, no seu dia a dia, na rua quando você anda. Aprenda a ser igreja na maneira em que você se veste. Aprenda a ser igreja com aquilo que você posta na internet. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Feche os teus olhos, amém? Senhor, Pai, eu peço a Ti neste momento, Senhor, neste momento de oração, ó Pai, ao qual nós estamos falando neste momento. Nós sabemos, ó Pai, que o poder da oração move, Senhor, os céus. E nós clamamos e oramos a Ti neste momento, Pai. Eu oro intercedendo em favor, ó Pai, dessas pessoas que estão me assistindo agora neste momento. Peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha abrir a mente e trazer compreensão a essas vidas, para que eles possam compreender a Tua vontade, para que o Teu Espírito venha nos ensinarmos, ó Pai, a sermos igreja a todo instante da nossa vida, constantemente, ó Pai. Deus de poder, nos dá graça e sabedoria para que nós possamos vivermos este momento crítico, Pai, e que nós venhamos buscarmos de Ti coragem e ousadia para que nós venhamos anunciar a Tua palavra, proclamar o Teu reino. Deus, que haja, eu peço a Ti nesse momento, Pai, que haja paz em cada lar, que haja harmonia, que haja prosperidade, que as Tuas mãos estejam estendidas agora em favor dessas famílias que estão me assistindo neste momento, Deus. Este é o pedido que eu faço a Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, amém? Agradeço a você que ficou com a gente aí, todo esse momento, todo esse instante. E não esqueça, Ele te ama, basta apenas você orar, clamar por Ele. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes.